Olá, meus queridos, que a paz de Cristo esteja sobre sua casa, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Me permita compartilhar com você, meu querido, minha querida, mais um texto da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E para isso eu te convido a ler comigo no livro de Lucas, no capítulo 10. E ali está escrito assim: Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei, antes de tudo, paz seja nesta casa. E se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se vos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabeis que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Meus queridos, nós vemos nesse texto que Jesus, o texto fala que ele designou outros 70. Que 70 seriam esses? O texto está falando de 70 discípulos. Muitas vezes nós, sem nos aprofundarmos muito na leitura, no conhecimento da palavra de Deus, nós imaginamos, pensamos que Jesus teve apenas 12 discípulos. Os 12 daquela época. Para algumas pessoas, por falta do conhecimento da palavra de Deus, conhecem apenas o Jesus histórico, aquele que é relatado nos livros, nos escritos, que é falado por algumas pessoas por aí. Muitas pessoas conhecem apenas o Jesus histórico, não o Jesus bíblico, aquele que, quando vamos nos aprofundando no conhecimento da palavra, nós passamos a ter um relacionamento com ele. Ele se revela a nós e nós passamos a conhecê-lo mais e mais profundamente, passamos a ter intimidade com ele. Conhecer o Jesus histórico é algo muito superficial, apenas ouvir dizer, e aí nós transmitimos apenas naquela superficialidade aquele Jesus lá do passado, daquele tempo, que teve 12 discípulos. É muito conveniente falarmos do Jesus histórico ou apenas dos 12 discípulos, porque nós, quando falamos assim, parece-nos, nós passamos a viver como se fosse só para aquele tempo, só aqueles 12. É muito conveniente porque eu não preciso me envolver. Tudo que ele falou foi para eles, tudo que ele mandou foi para eles, todo o envolvimento foi apenas daqueles 12. Mas nós vimos nesse texto agora, Jesus designou outros 70. Se você abrir comigo no livro de Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11, nós vemos que Jesus, além de ter chamado os 12, além de ter chamado outros 70, além de ter continuado a fazer discípulos, a determinar que fizéssemos discípulos, em Efésios 4:11, a Bíblia nos diz, Deus usa o apóstolo Paulo para nos dizer, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, nós vemos aqui chamado para 5 tipos de atividades, 5 chamados, 5 ministérios. E isso foi dado por Deus, através do apóstolo Paulo, para que chegasse até nós. Até nos dias de hoje, Deus continua chamando os apóstolos, os evangelistas, os profetas, os pastores, os mestres, para desenvolverem o trabalho que Ele tem dado a cada um destes.
E o texto nos diz, continuando aqui, Efésios 4:12, para que ele tem chamado essas pessoas? Para que ele tem dado esses ministérios a essas pessoas? O texto nos responde, versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Quem são santos? A palavra santos não é aquele que é beatificado. A palavra santo, o significado dela é separado. Aquele que é separado para Deus, aquele que é separado por Deus, aquele que é separado do pecado, separado do mundo, esses são os santos de Deus. E para que eles sejam edificados, para que eles possam crescer na fé, no conhecimento, Deus então chamou alguns, deu a eles ministérios. Os apóstolos, os profetas, os evangelistas, pastores, mestres. Isso é para os tempos atuais, para que a igreja seja aperfeiçoada. O texto diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Qual é o serviço? O serviço inerente a cada um deles, o serviço do próprio Deus, o serviço do Senhor, a obra do Senhor, de pregar o Evangelho, de salvar vidas, de encontrar pessoas para o seu reino, almas preciosas para Ele, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja, que precisa ser edificada. Então Deus continua chamando, Deus continua enviando, Deus continua preparando para que a igreja seja edificada. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que alcancemos este nível, para que avancemos para este nível, é necessário que alguns estejam sendo capacitados, preparados, enviados, trabalhando a igreja, trabalhando na igreja, para que todos cresçam, nivelem, alcancem o mesmo nível, aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Quem sabe Deus está fazendo um chamado ao seu coração, neste momento, para ser um ministro do Evangelho, um ministro da palavra, para alcançar um nível de ministério ao qual Ele chama, para ser um apóstolo, quem sabe um profeta, ou talvez um evangelista, um pastor, um mestre. Quem sabe Deus está chamando, fazendo esse chamado ao seu coração. Então Deus não preparou apenas 12. Jesus não trabalhou apenas com 12. Ele chamou 70, Ele deu ministério para outros, para que a igreja possa crescer, para que a obra do Senhor possa avançar, continuar. E ele continua chamando até nos dias de hoje, seus discípulos, enviando-os, concedendo esses dons ministeriais, enviando-os, como fez ali com os 12, como fez ali com os 70. E se você abrir comigo, lá no livro de Mateus, no capítulo 28, pouco antes de Jesus subir, versículos 19 e 20, Ele fez um chamado, não só para aqueles 12. Ali já estavam os 12, já estavam os 70, toda uma grande multidão de discípulos, não só de curiosos que o seguiam, mas toda uma multidão de discípulos que já estava indo de cidade em cidade e pregando o Evangelho. Ele então deu uma ordem para todos aqueles discípulos. E essa ordem ela é dada a nós hoje, para todos nós que somos discípulos, para todos aqueles que se tornarão discípulos. Mateus 28, 18, ele diz assim, aliás, versículo 19 e 20, ele diz assim para todos nós: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa ordem não era só para os 12. Essa ordem não era apenas para os 70. Essa ordem é para todos nós. Fazer discípulos. Deus está nos chamando para sermos discípulos, para fazermos discípulos. E qual era a missão que Deus tinha dado ali para os 12? A mesma que Ele deu para os 70. Se você abrir Lucas 19, você vai ver Ele dando a missão para os 12. E agora em Lucas 10, que nós lemos, Ele está dando a missão para os 10. Nós vemos em Mateus 28, 19, a missão que Ele deu para todos os discípulos. Não só para os 12, não só para os 70, mas para todos os discípulos. Deus tem uma missão para você, para mim e para você.
E qual era a missão dos 12? A mesma dos 70. E qual era a missão dos 70? A mesma que Ele tem dado a cada um de nós. Qual é a nossa missão? Você leu comigo aí, nesse texto de Lucas 10. Ele os enviou para preparar o caminho, para pregar a palavra, para gerar receptividade nos corações até que Ele venha, até que Ele volte para buscar a sua igreja. Jesus quer entrar em cada cidade. Jesus quer entrar em cada coração. Jesus quer alcançar as vidas e prepará-las para a sua vinda, para o seu reino. E Ele nos diz que o seu reino já está entre nós. E quando nós entendemos isso, nós percebemos o quão é importante a missão que Ele tem dado a cada um de nós. Então Ele nos chama a preparar os corações, nossos corações e os corações dos outros, de outras pessoas, para a sua vinda, para o momento em que Ele vem para buscar a sua igreja. E Ele nos diz que o seu reino é próximo, que o seu reino já está no nosso meio. Então, meu querido, minha querida, se você é discípulo, faça discípulos. Se você não é discípulo ainda, ouça o chamado de Deus ao seu coração e torne-se um discípulo do Senhor. Porque a maior certeza que nós temos e que a palavra de Deus nos confirma é que Ele vem buscar a sua igreja e Ele vem sem demora. E aí eu te convido a abrir comigo, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículos 7 e a partir do versículo 12, e a palavra nos diz assim: o próprio Jesus falando ao meu e ao seu coração: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Esse é o versículo 7. E no versículo 12: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade. Qual cidade? A cidade celestial. Entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Se você já é discípulo, está nessa caminhada, preparando discípulos, eis que Ele vem sem demora e te receberá para beber da água da vida. Se você não é discípulo, torne-se um discípulo e que Deus abençoe a sua vida, que você entre pela cidade, pelas portas, pela frente. É o que o Senhor nos convida a ser e a fazer neste momento. Que Deus abençoe a sua vida.